Olá, eu sou o Marcos Valério XR, no dia 26 de novembro de 2021, e tenho que falar nesse assunto da polêmica lei Mariana Ferrer, que foi recentemente aprovada pelo presidente Jair Bolsonaro, que, em tese, seria mais uma das inúmeras leis feministas que ele aprova. A não ser pelo fato de que, não, essa lei tem problemas, mas não é nada daquilo que o pessoal está pensando, do que o pessoal está dizendo. Mas para eu demonstrar isso, ele tem que mostrar a lei. Então, vamos fazer uma breve leitura diretamente já nas alterações que foram feitas no Código Penal. Eu não vou nem passar pelo processo de tramitação, que está cheio dessa argumentação feminista. Eu estou chegando no resultado concreto. Então, vamos lá. Presidência da República, não sei o que lá, Lei 1425, altera os decretos-leis para coibir prática de atos atentatórios à dignidade da vítima e de testemunhas e para estabelecer causa de aumento de pena no crime de coerção no curso do processo. Lei Mariana Ferrer. Então vamos lá. Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e sanciona a seguinte lei. A lei faz as alterações já ditas ali, e o artigo 344 passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo. A pena aumenta-se de 1/3 até a metade se o processo envolver crime contra a dignidade sexual. Isso a gente explica depois. E o Decreto-Lei 3.689, de 3 de outubro de 41, Código do Processo Penal, passa a vigorar acrescido dos seguintes artigos. Na audiência de instrução e julgamento, e em especial nas que apurem crimes contra a dignidade sexual, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão zelar pela integridade física e psicológica da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento do disposto neste artigo, vedadas a manifestação sob circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração dos autos, a utilização de linguagem de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas. E que, durante a instrução em plenário, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar. Que, na realidade, é a mesma coisa, com a diferença que aqui é na instrução e julgamento. E aqui já não é na instrução em plenário. Basicamente, mas o conteúdo é o mesmo. Por fim, aqui o artigo 81 passa a vigorar com o seguinte. Mais uma vez, as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima, sob pena de redução. Mesma coisa. Essa redundância, às vezes, é uma questão de você deixar as coisas muito mais precisas, né? Para evitar que se utilize determinadas malandragens onde você aplica um procedimento em uma parte e não em outra. É uma lei até redigida de um jeito assim meio tosco. Mas vamos lá. A primeira coisa que tem que chamar a atenção aqui, que tem uma qualidade diferenciada. Esta lei não é sexista, ela vale para ambos os gêneros, não é? Então não dá para dizer que é uma lei feminista, porque ela não é uma lei em benefício da mulher. Não está fazendo referência ao sexo da vítima, que vale para qualquer um. O que a lei está querendo fazer? Está tentando coibir que durante o processo se utilizem determinados tipos de pressões psicológicas, de técnicas que são largamente usadas dependendo da situação, para tentar desestabilizar as partes e tentar induzi-las, às vezes, a cometer um erro no seu depoimento, ou às vezes retirar o seu depoimento. Aquele jogo de guerra psicológica. A lei está nesse sentido. Sendo assim, qual que é o problema dessa lei? O primeiro problema é aquela questão velha da petição de princípio. É você chamar uma parte do processo, geralmente uma parte acusatória, de chamar essa parte de vítima. Porque se o processo está em julgamento para saber se houve um crime, então você não sabe se tem vítima. Tem aquela velha petição de princípio. Mas, por outro lado, existem situações processuais que o fato de haver uma vítima é claro. O que está sendo em julgamento não é o fato de ter havido um crime, não, mas são as circunstâncias do crime, os agravantes, as coisas todas. Então, parcialmente, tem aí pelo menos parcialmente ela é correta. Tem esse problema da petição de princípio, mas isso vai depender de uma série de outros fatores que estão além dessa simples declaração legal. E o outro problema dessa lei é o nome, né? Porque que ela caiu justamente homenageando, né, uma pessoa que fez uma acusação falsa. Uma acusação insustentável, que agiu de uma conduta abusiva, tentando utilizar a legislação para fazer valer uma coisa completamente diferente. Então, nesse sentido, tem um problema.
Por outro lado, não dá para negar que durante aquele processo houve partes lá envolvidas para a defensoria que se exagerou um pouco na agressividade. E pessoalmente eu concordo, você tem que tomar cuidado com determinadas posturas justamente para evitar esse tipo de situação. Agora, também não se pode perder de vista que processos, julgamentos, tendem a ser assim mesmo, são confrontos argumentativos e confrontos retóricos. Eu até entendo que se tem essa preocupação, e aí nesse sentido eu concordo com a lei, de que você tem essa preocupação com as partes diretamente envolvidas, incluindo as testemunhas. Mas você não poderia ter essa preocupação, por exemplo, com os advogados. Os advogados podem se matar, não tem problema nenhum, é para isso que eles são pagos. A promotoria, os advogados podem sair no pau ali, porque isso faz parte. Então, mas o que eu estou querendo colocar aqui é que a pessoa está fazendo um alarde desnecessário sobre essa legislação. Ela tem esse problema de utilizar esse nome, que não deveria ter feito esse nome, fazer essa homenagem a uma pessoa que não fez, que na melhor das hipóteses, como eu coloquei, tem 2 vídeos sobre isso, na melhor das hipóteses está endoidou. Isso para ser generoso. Mas, por outro lado, de fato houve um excesso no modo como foi conduzida a inquirição, no caso da acusadora, no caso, da suposta vítima. Só que, ao mesmo tempo, naquele caso em específico, eu não sei se enquadraria nessa lei aqui. Porque aquela temática que estão denunciando, porque ele colocou fotos da moça lá, de roupa tal, só que foi a própria acusadora, foi a própria Mariana Ferrer que jogou aquele assunto ali, que introduziu aquele tema. Então, no caso específico do julgamento da Mariana Ferrer, eu acho que não foi isso que aconteceu. Não foi isso que ele previu. Mas a lei em si, não vejo problema nenhum. Sim, tá vendo a confusão aí? O problema é o nome, basicamente. E esse problema da petição de princípio que eu tenho, que vai cair aqui de acordo com uma situação ou outra, e aí já é mais difícil de prever. Mas aí que está a questão. Curiosamente, nessa confusão toda, surgiu uma legislação que eu acho que em várias situações já tende a ser mais benéfica do que maléfica. Afinal, a gente pode ver vários outros casos que não tenham nada a ver com essa situação, em que há, às vezes, uma conduta descabida da promotoria ou da defensoria com relação a pessoas que estão realmente psicologicamente vulneráveis. Eu só lamento, mais uma vez, que isso aí se restringe apenas a questões sexuais, né? Porque eu já vi abusos também das partes do processo, tanto de juiz, quanto de promotor, quanto de defensoria, em questões que não tem nada a ver com questão sexual. E, às vezes, tem abusos psicológicos violentos também. Então, assim, fica essas colocações. É restrito apenas essa questão sexual, mas isso aí também... eu gostaria que tivesse uma abrangência a mais, mas isso aí é uma questão secundária. Tem esse problema da possível petição de princípio sobre a palavra da vítima, mas o fato mais grave é homenagear quem não devia, não só porque a Mariana Ferrer teve uma conduta absolutamente questionável, no mínimo, se não foi completamente fraudulenta, completamente mal intencionada, na versão pior da possibilidade, pode não ser o contrário, eu coloquei possibilidades benevolentes ali também, e ainda por cima, dado as circunstâncias do caso, a agressividade que ocorreu ali, eu acho que não se enquadra exatamente nesse ponto. Assim, e com relação àquele parágrafo único do artigo 344, vamos voltar a ele aqui. A pena aumenta de 1/3 até a metade se o processo envolver crime contra a dignidade sexual. Entendeu a relação disso aqui? Não, porque não tem relação nenhuma. Não sei porque isso entrou junto nessa legislação. Isso faz uma alteração no Código Penal para agravar a pena por determinadas questões, mas ela não tem nenhuma relação direta com esse debate a respeito de você estar utilizando técnicas psicológicas para intimidar, para destabilizar as partes processuais. É uma coisa totalmente alheia, em paralelo. Só fez gerar uma confusão adicional. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. O máximo que você pode questionar aí é se não está dando valor demais também essa questão da dignidade sexual, que fica soando como uma espécie de puritanismo, que é uma certa estranha contradição quando você pensa que nós passamos por uma revolução de liberação sexual, que as mulheres hoje são empoderadas, que o sexo é livre, e no entanto as afetações sexuais são piores do que eram no século passado, no século retrasado inclusive. Então basicamente é isso. Eu sou o Marcos Valério XR no dia 26 de novembro de 2021. Obrigado por sua atenção.